Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Arthur e hoje, aqui na nossa disciplina de dependência orientada para o técnico subsequente em Química, né, a disciplina de Química Inorgânica, a gente vai falar um pouquinho sobre funções inorgânicas, os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Pessoal, dado, né, o volume do tema, eu vou dividir com vocês em dois blocos. Então, na primeira parte, que é a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre os ácidos e as bases. Com isso, a gente vai aprender a identificar, a classificar quais são os critérios que a gente pode utilizar, bem como as regrinhas de nomenclatura. No segundo encontro, vamos repetir o mesmo processo para, né, no caso, os sais e os óxidos. Então, para a gente começar, a gente já tem que chamar atenção para um primeiro ponto muito importante. Existem diferentes teorias para ácidos e bases. A gente vai trabalhar com a primeira de todos, que é a teoria de Arrhenius. Então, vamos nos limitar à teoria de Arrhenius. Nessa teoria, o que a gente tem? A nossa definição de ácido, ela começa aqui, ó. São compostos covalentes. E aí, se você olhar os exemplos que a gente tem aqui, né, são formados por ametais, que, no geral, tendem a ter compartilhamento de elétrons, tá? Não é sempre assim, tem exceções, mas, no geral, essa é a primeira classificação. São compostos covalentes, por isso que, em solução aquosa, eles ionizam. E aí, aqui vem uma limitação. A teoria de Arrhenius, ela é para a condição de solução aquosa. Aí você vai falar, mas por que isso é uma limitação? Porque muitas reações, às vezes orgânicas, elas não acontecem em fase aquosa. E aí, a simples mudança dessa condição já traz problemas com relação à definição de Arrhenius, por isso que a gente tem outras. Aqui, estamos restritos à condição de meio aquoso. E elas vão ionizar. Qual é a ideia, qual é a definição que a gente tem com relação à ionização? A ionização é a criação de cargas, não é? Aonde elas não existem. O que isso significa? Compostos covalentes compartilham elétrons. Eles não têm criação de cargas, diferentes de compostos iônicos. Então, a gente tem aqui essa característica que eles ionizarem e vão produzir como um único íon positivo o cátion H+. Então, essa é a ideia que a gente tem para a definição de um ácido de Arrhenius. E a gente observa isso com o HCl, o HNO3, H2SO4, H3PO4, que sempre que estão na presença de água, eles produzem como único cátion o H+. E aí aqui tem um ponto importante que você não pode, né, ter mais esse tipo de confusão. Pessoal, não existe na prática a ideia, a presença de H+. Né? Aquelas representações que a gente tinha escrito no slide anterior, vou voltar rapidinho, essas representações que estão aqui, elas são representações simplificadas. Não é isso que a gente tem na prática. Tanto que a teoria de Arrhenius, ela diz que é necessária a presença de água. Por quê? Porque é a presença de água que vai induzir ali, né, uma ligação de hidrogênio junto com a molécula do ácido, que vai levar à ruptura daquela ligação do hidrogênio no ácido. Consequentemente, o que você vai ter é exatamente isso aqui, ó, é a água que vai proporcionar a ionização da espécie, e aí, na verdade, o que você tem é o H3O+. A gente escreve de maneira simplificada, isso não é errado, mas é uma maneira simplificada, onde o HCl separa em H+, mais o Cl-. Mas é interessante que você saiba que essa representação, ela é uma simplificação. É necessária a presença da água e o que existe, na verdade, é o íon H3O+. E aí, este é um exemplo de ionização total, o que significa que todos os hidrogênios desses compostos foram ionizados. Você pode ter compostos como o ácido sulfúrico, né, que ele é um composto que possui 2 hidrogênios ionizáveis. E aí você pode ter uma ionização parcial, onde ele libera apenas um H+, ou ele pode dar sequência e ter mais uma nova ionização. E aí você tem a chamada ionização total. Então, a gente tem ácidos que podem, né, ter a sua ionização total ou parcial.
E aí, como é que eu vou saber disso? Vai depender, não é? De qual a condição você está trabalhando, se aquele ácido ele ioniza os dois hidrogênios, se é forte ou não, aí a gente já entraria numa definição mais do Ka, não é? Lá da parte de equilíbrio químico, onde você tem constante de ionização ácida, né? A gente conseguiria discutir isso de maneira melhor. Não é o nosso foco aprofundar nesse nível, mas só para você tentar já vincular esses conteúdos, né, com outra parte da química, porque tem tudo a ver, a gente só está trabalhando a parte mais introdutória. Dito isso, pessoal, a gente tem, então, segundo a teoria de Arrhenius, né, uma fórmula geral. Os ácidos, você vai sempre identificá-los como sendo hidrogênio, seguido de um outro grupo, né, um outro elemento. Na maioria das vezes serão ametais, tá? Quer dizer que tem que ser? Não. Temos ácidos com metais na sua composição, logo, logo a gente comenta isso, mas no geral são ametais que a gente vai encontrar com oxigênio e sem oxigênio. Vamos falar dessas classificações, que aí a gente dá sequência. Então, dentre os critérios que a gente pode classificar os ácidos com relação ao número de hidrogênios ionizáveis. Então, a gente pode ter os monoácidos, e aqui, pessoal, como é liberado o H+, né, se você lembrar do átomo de hidrogênio, ele tem um próton e ele tem um elétron. A partir do momento que ele perde esse elétron e se transforma em H+, só sobrou o próton. Então, a gente diz que ácido é a espécie que libera o próton. Por isso que você vai encontrar, às vezes, ao invés de monoácido, um monoprótico. Ao invés de diácido, um diprótico. E assim sucessivamente, tá? Tem a ver com a quantidade de H+, que ele pode liberar. Então, a gente vai ter monoácido, diácido, triácido e um tetrácido capaz de liberar até 4 hidrogênios ionizáveis. Toma cuidado, porque não é porque tem 3 hidrogênios que ele vai liberar os 3 hidrogênios. Exemplo rapidinho aqui, ó. No caso do ácido fosfórico, você tem essa estrutura aqui, ó. E aí você realmente tem os 3 hidrogênios ionizáveis, que são os 3 hidrogênios que se encontram ligados ao oxigênio. Por quê? Porque ali você tem uma grande diferença de eletronegatividade. E quando aquela molécula de água se aproximar, ela vai levar à ruptura dessas ligações e vão ocorrer as ionizações. Mas quando a gente fala, por exemplo, do H3PO3, a estrutura que a gente tem, na verdade, é essa daqui, ó. E aí, o que, que a gente observa? Hidrogênios com potencial para sofrer ionização são apenas aqueles dois. Então, apesar da fórmula ter 3 hidrogênios, esse cara, o H3PO3, ele não é triprótico, ele não é triácido. Ele só tem 2 hidrogênios disponíveis. Esse aqui é só um exemplo, né? Tem outros, principalmente a família do fósforo tem mais um ainda, mas o principal aqui é que você talvez perca uma visão, né, de que o número de hidrogênios vai ser sempre a quantidade de hidrogênios ionizáveis. Tem exceções, a mais comum é com o fósforo ali no caso. Beleza? Outras classificações. A gente pode classificar quanto à presença ou não de oxigênio. Então, você olhou para o composto. Hidrogênio, seguido de alguém, e aqui não temos a presença de oxigênio. A gente chama de hidrácido. Hidrogênio, seguido de alguém, e esse alguém agora tem oxigênio. A gente chama de oxiácido. Lembrando que estamos dentro da teoria de Arrhenius. Né? Se você for partir para outras teorias, Bronsted-Lowry ou Lewis, a gente já não tem mais essa necessidade de ter hidrogênio seguido de alguém, tá? A gente pode classificar quanto ao grau de ionização, que é o alfa. Aí, de novo, se você recordar da matéria de equilíbrio iônico, né, nem estou querendo puxar lá para a termodinâmica, né, termoquímica, não. Bem mais simplesinho, mesmo aquela análise que a gente tem a nível de ensino médio até, onde você tem constante de acidez, constante de basicidade. Então, você tem Ka, né, e aquela lei de diluição de Oswald, você consegue correlacionar constante, o alfa, a concentração. Então, aquele alfa lá é o grau de ionização que a gente utiliza aqui.
Quando a gente diz que a gente tem um ácido que o alfa é superior a 50%, a gente diz que aquele ácido ele é forte. Eu sei que talvez você se recorde, tem macetinhos do ensino médio, a gente vai chegar lá ainda, onde a gente consegue ver pela fórmula alguns truques para poder determinar se aquele ácido ele é forte ou não, mas a maneira mais correta é com relação ao alfa. Espécies que têm alfa superior a 50% são ácidos fortes, a gente diz que ioniza totalmente. Se a gente tiver ácidos ali que o alfa está entre 5% e 50%, eles são moderados. E se ele for abaixo de 5%, a gente diz que esse é um ácido fraco. E aí, mais uma vez, ácidos fracos, eles entram em equilíbrio químico, né? Os moderados também, mas a gente discute mais a questão dos ácidos fracos como reações reversíveis e afins. Então, classificação quanto ao grau de ionização. O que mais a gente tem aqui? A gente tem, então, um macetezinho, né, para simplificar um pouco, que às vezes você não vai ter a informação do alfa, você não vai ter informação do Ka daquela espécie, então você vai ter que partir para uma análise mais qualitativa. E aí a gente consegue classificar a força separando entre hidrácidos e oxiácidos. No caso dos hidrácidos, os hidrácidos fortes são aqueles lá do grupo 17. Então você começa com o HF no grupo 17, só que com o flúor ele é moderado. Já o cloro, bromo e iodo, eles já são hidrácidos fortes. Qualquer coisa diferente disso, a gente tem como sendo um hidrácido fraco, tá? E aí, o motivo que a gente vai ter aqui, né, coloquei a escala de força para vocês. O ácido fluorídrico, ele é moderado, todos os outros são fortes e a força aumenta nesse sentido. Um dos motivos que a gente tem aqui é o seguinte: o iodo é muito maior que o bromo, que é maior que o cloro. E aí, qual é a consequência disso? Lá da parte de ligação covalente, se você recordar, quando os átomos são muito grandes, você acaba enfraquecendo a ligação. Logo, se a ligação entre o hidrogênio e o iodo ela é mais fraca, você consegue ionizar mais esse ácido. Então, é por isso que eu tenho dentro do grupo 17 essa característica do fluorídrico ser moderado, com o clorídrico, bromo e o iodídrico eles serem fortes, mas com o iodo mais forte que o bromo, mais forte do que com o cloro. Agora, quando a gente joga para os oxiácidos, o que a gente tem? O truquezinho que a gente tem é fazer o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Então, cuidado, que tem a família do fósforo, que nem todos os hidrogênios da fórmula são ionizáveis. Aí tem uma separação, né? Que o X3 é muito forte, o 2 é forte, 1 é moderado e 0 é fraco. No geral, maior ou igual a 2, a gente já assume que são ácidos fortes. E aí aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos, né, para vocês poderem observar. Ó. A gente tem 4 menos o 1, então é um ácido muito forte. Coloquei alguns para vocês olharem e vou comentar uma exceção. A exceção comum é o H2CO3. O ácido carbônico, se você for fazer, o X deveria dar 1. Ele deveria ser um ácido moderado, mas ele não é. Ele é um ácido fraco. Por quê? Além dele sofrer a sua ionização, liberando 2H+, mais CO3, 2 menos, o ácido carbônico ele é um ácido fraco. Por quê? Porque parte das suas moléculas acaba sofrendo um equilíbrio, aí o correto aqui era até uma dupla seta, em que ele decompõe em água e CO2. Então, parte dessas moléculas acabam sofrendo uma reação de decomposição ao invés da ionização. Por isso que você tem, né, um comportamento de um ácido fraco para ele, porque parte dessas moléculas se perdem ao invés de ionizar. No caso da nomenclatura, galera, o que a gente tem aqui para a relação de nomenclatura? Quando a gente tem a separação aqui, ó, primeiro para os hidrácidos, a gente vai falar que é um ácido, a gente sempre vai avisar isso. Vamos pegar o elemento que compõe aquele ácido e trocar sua terminação ali por hídrico. Então, ser um ácido com o flúor é fluorídrico.
Se era o ácido com o cloro, clorídrico. Se é com o bromo, bromídrico. Com o iodo, iodídrico, né? Aí, no caso do sulfúrico, não é? Com o enxofre, a gente usa o prefixo sulfo, a gente tem o sulfídrico, e aí, no caso do cianídrico, aqui, né, do ácido com o cianeto, a gente tem o cianídrico ali também. Então, essa terminação hídrico, ela é utilizada apenas para hidrácidos, que são basicamente, né, os principais que estão aqui. Agora, quando a gente fala de oxiácido, aí a gente tem uma variedade muito maior. A gente separa esses grupos em alguns critérios. Por exemplo, quando o elemento forma apenas um oxiácido. E aí, né, a grosso modo, de maneira mais simplificada um pouco, a gente tem dois exemplos principais: carbono e o boro. Então, quando aquele elemento envolvido só forma um tipo de ácido, né, aí, é claro, não estou entrando na química orgânica, onde a gente tem, né, várias possibilidades, né, de ácidos orgânicos, estamos focados aqui na inorgânica, a gente usa, então, a terminação ico. Então, eu vou pegar o nome do elemento e vou trocar o final dele por ico. Então, um ácido com o carbono é um ácido carbônico. Um ácido com o boro é o ácido bórico. Por quê? Porque o carbono e o boro só formam esses, esses únicos ácidos. Agora, quando os elementos podem formar dois ácidos, e aí quais são os principais, né, no dia a dia? Os principais são aqueles com o nitrogênio e com o enxofre. A maneira mais correta é a gente discutir o NOx, o número de oxidação dessas espécies. Aqui, o número de oxidação do nitrogênio é 5 e o número de oxidação do nitrogênio é 3. O maior NOx, vou acrescentar ico, e o menor NOx, vou acrescentar oso. Então, ácido nítrico e ácido nitroso. No caso do enxofre, maior NOx é 6, o menor NOx é 4. Então, terminação ico, ácido sulfúrico, e terminação oso, ácido sulfuroso. Um outro truquezinho que pode te ajudar, mas acaba exigindo de você realmente uma repetição, né, uma pequena decoreba, não tem como fugir muito disso, é a quantidade de oxigênios, né? Quanto mais oxigênios, o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio, então, consequentemente, quanto mais oxigênio, mais oxidado o nitrogênio, está maior o seu NOx. Maior oxigênio, entre 3 e 2, 3 é o maior e 2 é o menor oso. Mesma coisa aqui, 4 e 3. Então, maior quantidade de oxigênio, a terminação vai ser ico, aí no caso. Esses são os principais, tá, pessoal? Que a gente mais encontra aí no dia a dia. Agora, a gente tem alguns elementos que podem formar quatro ácidos, né, aí no caso. Os principais, que a gente encontra muito também, são os elementos do grupo 17, exceto o flúor, né? Por que que é exceto o flúor? Porque, se você observar, né, HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Porque o oxigênio é mais eletronegativo que o cloro. Como consequência, ele vai, né, quanto mais oxigênio estiver, mais oxidado vai ser o cloro, então você muda o NOx. No caso do flúor, isso não acontece, porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então, a gente acaba tendo, né, cargas variadas para o cloro, para o bromo ou para o iodo. 1, 3, 5, 7. E aí, né, assim como a gente acabou de usar o caso do nitrogênio, quando eu tenho um menor NOx, por exemplo, o 3, eu uso o oso, e o 5, igual a gente acabou de ver com o nitrogênio, é o ico. Então, o ácido cloroso e o ácido clórico. Só que no caso do cloro, existe um abaixo, né, com carga 1, um único oxigênio. Então, se ele está abaixo do cloroso, ele é o ácido hipocloroso. Mas também existe um 7, o que significa que ele está acima do cloro. Então, eu tenho ácido per, ou seja, acima do ácido clórico. Eu tenho perclórico. Isso vale para o bromo e para o iodo. Então, eu teria o ácido hipoiodoso, iodoso, iódico e periódico. A mesma coisa com o bromo. Hipobromoso, bromoso, brômico e perbrômico. Então, a gente pode ter principalmente com esses camaradas aí. Lembrando, galera, que a gente está dando uma passada, né, nos principais pontos. A química inorgânica, aí, nesse sentido, ela é bem mais rica, tem muitos exemplos, né, para a gente poder discutir, mas aí a gente está focando aqui naqueles principais para você dar uma reforçada na sua base. Claro que leituras complementares, os livros textos,
vão trazer novos exemplos aí, né, e vão enriquecer o seu conhecimento na parte de química. Fiquem atentos, isso é um diferencial, né? Você buscar conteúdos a mais ali, conteúdos extras para te dar uma noção maior. Mas como vocês também têm laboratório, então vocês acabam vivenciando a química, né? Um pouco mais de prática, enquanto essas exceções também. Agora, lembrando que estamos falando de arrênios, a gente tem as bases de arrênios. Quem são as bases de arrênios? As bases de arrênios são compostos iônicos. Então, quando em solução aquosa, elas dissociam. Ioniza é o ácido. Por quê? Porque o ácido, ele é um composto covalente e para que ele possa ter a quebra da ligação, ele tem que, né, sofrer o processo de ionização. As bases, por serem iônicas, as cargas já existem, já houve a transferência de carga. Então, em contato com água, elas vão separar, por isso elas vão dissociar. E, nesse caso, elas vão liberar como um único ânion, a única espécie negativa, a hidroxila, também chamada de oxidrila, aí no caso. Então, as bases têm, no geral, né, uma carinha de ser alguém seguido de OH, e quando em água, vão produzir OH-. Na maioria esmagadora das vezes, estamos falando que este elemento aí, segundo a teoria de Arrhenius, ele vai acabar sendo um metal. Por quê? Porque é uma ligação iônica, né? Então tem que ser alguém que doa o elétron para o oxigênio da hidroxila. Dessa forma, quem tem características de doar elétrons é exatamente, né, elementos que são metálicos, principalmente grupo 1 e grupo 2. A gente consegue classificar da mesma forma, né, do mesmo critério que a gente fez com o ácido. Posso classificar com relação ao número de hidroxilas. Se tiver uma hidroxila ionizada, monobase. Se tiver duas, dibase, três, tribase, quatro ou mais, tá? Tetrabase, aí no caso. E observa compostos ali por metais. Quanto à solubilidade em água, esse é um ponto muito importante, principalmente na parte prática, mas também para entender um pouco sobre a força das bases. As bases que são solúveis, pessoal, são bases do grupo 1 e o hidróxido de amônio. Então, é uma base que não tem metal. Essa é uma exceção mais comum no nosso dia a dia. O hidróxido de amônio, ela é uma base que não tem a presença de metal. É um composto iônico, mas não tem metal e é extremamente solúvel na água. Agora, parcialmente solúvel, a gente tem as bases do grupo 2, dos alcalinos terrosos. Qualquer coisa diferente disso, a gente diz que as bases são insolúveis. Lembrando a você, sempre uma visão um pouco maior. Estamos definindo aqui conceitos de ácido e base, nomenclatura e suas classificações, tá? Mas se você lembrar de outros conteúdos, a gente tem, por exemplo, o KPS. Então, a gente consegue falar do quanto daquela base ali realmente seria solúvel ou não. A gente aí tem números, o produto solubilidade, para a gente poder discutir isso melhor. Então, tomem cuidado, aqui são visões mais simples e introdutórias, mas você precisa ter uma visão maior da química, né, para não ficar preso apenas a essas definições, que nesse momento aqui é o nosso foco, mas você tem que ser capaz de enxergar um pouquinho além, né, de amarrar melhor esses conteúdos da química. A gente pode falar quanto ao grau de dissociação, que é o alfa, de novo, ó, falando em equilíbrio químico aí, né? A gente tem os valores de Kb, inclusive, né? Quando eu falo ali da grau de ionização, ou quando eu falo da solubilidade, a gente vai chegar na força. Então, a gente tem aqui, ó, grau de dissociação. As bases fortes possuem alfa maior que 50%. São os hidróxidos do grupo 1 e do grupo 2. E aí, com exceção do hidróxido de berílio até e do hidróxido de magnésio. Se você voltar um slide comigo, olha só quais são as bases solúveis e parcialmente solúveis. São exatamente as bases do grupo 1 e as bases do grupo 2. E são essas bases que são as bases fortes. Por quê, pessoal? Porque para dissociar, aquela base primeiro precisa ser solúvel. Se ela não for capaz de misturar com a água, como é que ela vai sofrer a etapa seguinte, que é a sua dissociação? Então, não é à toa que as bases fortes são as bases que são solúveis ou parcialmente solúveis. Agora, as bases fracas têm alfa menor que 50% e 5%, e são todos os demais hidróxidos, que são exatamente, possuem exatamente uma baixa
solubilidade. Beleza? Então, de novo, aspectos qualitativos, aspectos gerais. Se você quiser aprofundar, aí você precisa de KPS para ver realmente a solubilidade daquela espécie. Você precisa de KB para poder ver a força daquela base, tá? Não perca isso de vista. A nomenclatura da base, relativamente bem mais simples, porque você vai separar com relação aos elementos que podem formar uma base ou mais de uma. Então, quando o elemento forma uma única base, e quem são esses elementos que formam uma única base? São aqueles elementos que a gente sabe que tem NOx fixo. E quem são os elementos que têm NOx fixo? Todo elemento do grupo 1 fica com carga mais 1, todo elemento do grupo 2 fica com carga mais 2, prata, zinco e alumínio, carga 1, 2 e 3. Então, quando você vai observar, ó, hidróxido de lítio, você vai basicamente falar que é um hidróxido e vai colocar qual é o elemento. Por quê? Porque não existe outra opção. Né? Se eu falo com você hidróxido de cálcio, o cálcio é um elemento do grupo 2. Então, toda vez que ele se ligar a alguém, ele vai ter carga 2. E a hidroxila é sempre o OH-1. Então, não há dúvidas sobre como vai ser o hidróxido de cálcio. Lembrando que é um composto iônico. Todo composto iônico ele é eletricamente neutro. Então, por isso que eu preciso de duas hidroxilas, porque o cálcio tem carga 2. Para que eu possa neutralizá-lo, preciso de duas hidroxilas. Né? Essa regrinha ali, né, desse escorrega, desse X. E eu não preciso especificar a carga, porque o cálcio é uma espécie de carga fixa. Agora, quando os elementos podem formar mais de uma base, a gente vai seguir o mesmo padrão. Você vai usar ICO para a versão de maior NOx ou OSO para a versão de menor NOx. É possível também você usar o algarismo romano, fica bem mais fácil a sua vida, só que às vezes não vai estar escrito assim, não é? Exemplo, se eu disser para você hidróxido de ferro 3, eu já estou dizendo qual é a carga do ferro e, consequentemente, qual é o número de hidroxilas, não é? Hidróxido de ferro 3. Então, se a gente for colocar aqui em cima, ó, ferro 3. Beleza. E é uma base, então tem a hidroxila. Quando eu for fazer isso aqui, o hidróxido de ferro 3. Pronto. Né? Hidróxido de ferro 2. Hidróxido de estanho 4. Hidróxido de estanho 2. Então, a carga ali já vai coincidir com o mesmo número de hidroxilas. A questão é que, às vezes, não virá assim, virá com ICO, e o OSO aí não tem muita rota de fuga, né? Hidróxido estânico, aí você precisaria saber que o maior NOx do estânio é 4. E o estanoso, o menor NOx é 2. Então, nesse caso, quando vem o IC e o OSO, fica um pouco mais difícil, porque aí precisa-se, né, conhecer o NOx das espécies. Mas a nomenclatura em si, relativamente bem mais fácil, bem mais resumida que a do ácido. De curiosidade, eu deixei aqui, né, para a gente relembrar alguns pontos, né, o uso de indicadores ácido e base. Então, a gente tem tornassol, fenolftalina, laranjado de metilazo, de bromotimol, né, o próprio suco de repolho, onde a gente tem cores diferentes, muito comum, né, no laboratório de química, em várias práticas, tanto do momento seu de aprendizagem, quanto também, né, quando você estiver exercendo ali a sua profissão, você provavelmente vai esbarrar em práticas de pH. Lembrando a você a escala de pH. 7 indica que o meio está neutro, ou seja, a concentração de íons H+, é igual à concentração de íons OH menos. A gente cai lá no equilíbrio iônico de novo, né? A autohidrólise da água, não é? Mas a gente consegue chegar na escala de pH. Não é o nosso foco aprofundar nessa demonstração, mas eu sigo falando para que você possa, né, ter em mente e, às vezes, reforçar a sua base. Às vezes, isso aqui para você já é mais trivial um pouquinho, e aí você quer dar uma aprofundada, vou aproveitar e vou dar uma estudadinha, já fica aí essa dica para você ir ouvindo, vai anotando, e depois você consegue reforçar os seus estudos, tirar dúvidas, né? E aí você já enxerga a matéria um pouco diferente, com mais teoria e mais embasamento. Então, eu deixei aqui, mesmo de curiosidade, as indicações. Não é algo que você precisa decorar, mas é sempre bom relembrar. E também deixei aqui, né, algumas características muito comuns quando a gente fala de ácidos e bases diarrênicos. Os ácidos a gente diz que tem sabor azedo, a base tem um sabor adstringente. Aí você me perguntar o que seria algo adstringente,
Exemplo, como uma banana verde, ou pelo menos mastiga, não precisa engolir. Você vai ter a sensação que a banana está engolindo a sua boca, né? E não você mastigando a banana. Essa é a ideia de algo adstringente. Os ácidos ionizam em solução aquosa, as bases dissociam, as bases de Arrhenius são geralmente compostos iônicos, enquanto a gente fala de compostos moleculares para os ácidos. A fenolftaleína, que é um indicador muito comum, né? Ela é incolor em meio ácido ou neutro, já em meio básico é rosa, ou alguns livros colocam como vermelho. Aí tem o papel tornassol, tem a capacidade de reagir com base, né, neutralização, ou a capacidade de reagir com ácidos. A gente tem aqui possibilidades de reagir com metal, reaçõezinhas muito comuns dentro de práticas de ensino ou também do dia a dia ali, para quem estiver, né, vivenciando alguma parte mais prática de um laboratório de química. Então, a gente tem essas reações com metais e as reações com os carbonatos e bicarbonatos, onde você vai protonar aquela espécie, e aí, consequentemente, vai decompor esse CO2 e água, o ácido carbônico, você vai observar a efervescência. Tá joia? Queridos, com isso, a gente para por aqui, né? Então, não vou dar sequência falando dos sais, porque eu preciso que você tenha um tempo para poder estudar ácido, poder estudar base, né? Para a gente poder depois discutir a neutralização, porque a nomenclatura dos sais vão ser dependente dos nomes do ácido, do nome da base, para a gente poder falar da neutralização. Então, fechamos esse bloco. Desejo a você um bons estudos, dei uma reforçada com as referências bibliográficas, e no nosso próximo encontro a gente vai precisar, né, já está bem afiadinho com a ideia de ácido de base, para a gente poder falar do sal e poder falar também dos óxidos. Obrigado pela atenção, tenham todos aí um bom dia, abraços.